Bom dia a todos. Você está no canal Luz no Fim do Túnel. Eu sou o Helder Araújo e hoje nós vamos comentar, como temos feito, vídeos de 10 a 15 minutos no máximo, dando mais ênfase no formato 10 minutos, porque aí não cansa e também o seguidor fica bem informado sobre os acontecimentos mais importantes na área da geopolítica, da política, da cultura, dos fatos, dos acontecimentos, daquilo que é veiculado pela grande mídia, comentários gerais e, sobretudo, expressar aquilo que eu penso a respeito da realidade do mundo que nos cerca. Vou começar falando na falha de Benjamin. Vocês vão encontrar também no meu blog com mais detalhes, né? Meu blog é só você colocar blog de Helder Araújo, Helder com acento, Araújo com acento. E lá você vai ter acesso a matérias diárias que eu produzo já há alguns anos a respeito dos mais diversos acontecimentos históricos, acontecimentos do Brasil, internacionais, a minha visão sobre fatos muitas vezes controversos da nossa época. Então tem muita matéria sobre a nova era, sobre o fim dos tempos, sobre a grande política, sobre os interesses da geopolítica. Enfim, tem um pouco de tudo lá, né? Bom, então vou começar dizendo aí sobre esse documento que saiu recentemente, na verdade, neste mês, né? Nós estamos no último dia do mês de outubro. O fato é que estamos lá no meio da guerra, que vai sendo travada aí a guerra do fim dos tempos, a guerra do fim do mundo, a soma de todos os medos, né? Que ocorre ali entre Israel e os palestinos, sobretudo o grupo Hamas, né? Então, os líderes da área de segurança de Israel, eles afirmam, né, que uma grande instabilidade resultou da política de Benjamin Netanyahu. Qual política foi essa? Incentivar o Hamas e enfraquecer a autoridade palestina, que é aquela derivada da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, daquele conhecido personagem, o Yasser Arafat. Né? Então a ideia do Netanyahu foi incentivar o Hamas durante vários anos, né, para enfraquecer a autoridade palestina. Isso foi determinante para o sucesso do ataque no dia 7 de outubro. Ou seja, os serviços de informação de Israel falharam miseravelmente, né? Deixando Israel completamente indefeso no dia 7 de outubro. Daí que esse dia passou a ser conhecido como o 11 de setembro de Israel. O ataque vitimou, segundo as autoridades, cerca de 1.400 israelitas, como a gente já tem visto todos os dias na grande mídia, né? Mas essas vítimas, quer pelo Hamas, né, quer pelo fogo cruzado, conforme disseram os jornais israelenses já no dia seguinte, né, relatos de sobreviventes do ataque no Twitter disseram que o próprio IDF, ou seja, as Forças Armadas de Israel, no calor da correria, na afobação, também teriam abatido civis israelenses, né, sobretudo nos kibbutz. Bom, durante o ataque, o Hamas conseguiu levar mais de 200 soldados e civis israelenses que estão neste momento cativos, né, nos túneis de Gaza. Inclusive, parece que ontem libertaram um dos reféns, né? O Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, promete então uma investigação sobre como é que o Hamas consegue infiltrar centenas de combatentes através da cerca fronteiriça, mas essa investigação só poderá ocorrer quando a guerra terminar. Como parece que vai ser uma guerra aí por vários meses, provavelmente não vão investigar ou nós nunca vamos saber o resultado dessas investigações, porque agora a prioridade é a guerra, ou seja, atacar a faixa de Gaza. Muitos israelenses creem que o Netanyahu permitiu deliberadamente que o Hamas atacasse Israel e eles não conseguem compreender por que o poderoso exército de Israel foi tão lento e ineficaz em repelir o ataque. Saiu no The New York Times. Ele afirma que a falha de inteligência resultou de vários fatores, em especial a turbulência política causada pelo plano de revisão judicial de Netanyahu, o qual se opunha ao STF lá de Israel. Grandes segmentos da população estavam contra esse plano de Netanyahu para enfraquecer o STF de Israel.
Esse esforço feito pelo gabinete do Bibi, esforço de revisão judicial, desencadeou protestos massivos nas ruas de Israel, levando inclusive a demissões de oficiais militares. Por exemplo, pilotos da Força Aérea se recusaram a se apresentar ao serviço se a legislação contra o STF israelense fosse aprovado. E foi aprovado, e essas demissões ocorreram. Isso foi antes do dia 7 de outubro. A instabilidade política, saiu no The New York Times, encorajou os países do eixo do mal, entre aspas, as organizações terroristas e as ameaças individuais, disse Ronen Bar, que é chefe do Serviço de Segurança israelense. O eixo do mal aí refere-se à resistência ao sionismo, que ela vem, como a gente sabe, do Irã, da Síria, é o Hezbollah, é o Hamas, é a Jihad Islâmica Palestina e mais dezenas de grupos esparsos, espalhados pelo mundo árabe e muçulmano, e também no entorno de Israel, no Oriente Médio. Saiu na revista Time, o general Herzi Halevi, chefe do Estado-Maior Militar, tentou demover Netanyahu da turbulência política em curso, pois isso poderia encorajar os inimigos de Israel. O general Halevi tentou levar a Benjamin um documento de inteligência, no qual se afirmava que os líderes da resistência usariam este momento de instabilidade para atacar. No entanto, o primeiro-ministro recusou-se a receber o general Halevi, e apenas 2 membros do Knesset, tiveram acesso ao documento. A legislação de revisão judicial de Netanyahu foi aprovada no Knesset. O que é o Knesset, pessoal? O Knesset é a sede do Poder Legislativo de Israel. Se situa ali em Jerusalém. Foi erguido no ano de 1957. Foi financiado e doado pelo banqueiro sionista James Rothschild. Foi doado ao Estado de Israel. Isso é apenas um adendo aí. O New York Times relatou também que as atividades do Hezbollah no Líbano, que fica na fronteira norte de Israel, onde sempre existe uma escaramuça ali há muitos anos, entre Israel e o Hezbollah, durante todo o ano passado, ou seja, as atividades do Hezbollah no Líbano contribuíram para o fracasso da inteligência do dia 7 de outubro. Por quê? Porque os serviços secretos de Israel se concentravam na ameaça do Hezbollah no sul do Líbano e negligenciaram a ameaça do Hamas. Coincidentemente, no dia 11 de setembro, portanto, um mês antes do ataque de 7 de outubro, o general Halevi disse: devemos estar mais preparados do que nunca para um conflito militar extenso e prolongado. Ou seja, ele estava certo. Então, até o dia fatídico do dia 7 de outubro, as autoridades israelenses aprovavam o controle de Gaza pelo Hamas. Ou seja, o controle de Gaza pelo Hamas era aprovado pelas autoridades israelenses. O Netanyahu, então, concluindo, ele viu o controle de Gaza pelo Hamas como uma forma de dividir o movimento palestino e manter fraca a autoridade palestina que controla a Cisjordânia. A autoridade palestina vem tentando há décadas a criação de um Estado palestino. Agora preste atenção, sempre esbarra no núcleo duro supremacista do sionismo. Núcleo esse que tem no próprio Netanyahu um de seus principais líderes. Então é falso que são os palestinos que não querem ter o seu Estado. Isso é falso. Eles querem sim. Netanyahu afirmou ao longo dos anos que uma autoridade palestina fraca lhe permitia adiar indefinidamente a criação do Estado palestino. Voltando ao 7 de outubro, o Netanyahu pensou que poderia conter o Hamas utilizando espiões, equipamento de vigilância, além do muro que confina a faixa de Gaza. Esse muro está equipado com metralhadoras de controle remoto para manter os habitantes de Gaza sempre em estado de medo e confinamento. As autoridades também colocaram todas as fichas no sistema de defesa aérea Iron Dome, que é adorado aí pelos canais de moleque, que é usado para interceptar os mísseis caseiros lançados constantemente pela resistência em Gaza. Como os israelenses consideravam impossível um ataque terrestre a Israel, eles mantinham poucos soldados nos postos fronteiriços de Gaza. Para entrar em Israel, o Hamas utilizou drones explosivos que danificaram as torres de celulares e os sistemas de controle remoto. Detalhe, os combatentes do Hamas nunca discutiram suas intenções em celulares ou na internet. Simplesmente você não sabe como é que eles se comunicam, Ou vai saber, já vou dizer. Após o ataque, o Hamas afirmou que usou 35 drones, incluindo o Zawari, que é um drone explosivo. O soldado israelense recebeu mensagens de que um enxame de terroristas invadiu Israel
e a única opção agora é fugir para salvar a nossa pele. Soldados que sobreviveram ao ataque testemunharam que a ação do Hamas foi excepcionalmente precisa e danificaram exatamente as câmeras e sistemas de comunicação que queriam inoperantes. Todas se desligaram no momento que antecedeu o ataque. O resultado foi uma cegueira total da inteligência israelense. O Times, a revista Times, diz que após o fim dos combates, os soldados israelenses encontraram rádios portáteis nos militantes abatidos do Hamas. Presta atenção nisso, ó. Os mesmos rádios usados pelos serviços secretos israelenses no ano passado, em 2022, e que foram substituídos. Esses rádios estavam nas mãos dos combatentes do Hamas e eles não eram mais monitorados pela inteligência israelense. Bom, então é isso daí, pessoal. Queria comentar também, finalmente, que o avião no Daguestão, ao contrário do que foi divulgado por todo mundo, inclusive por mim, não tinha nenhum israelense a bordo, mas apenas turcos. Portanto, foi uma ação midiática completamente falsa, né? A mídia ocidental plantou a historinha já previamente plantada pelos donos da mídia de sempre, né? E que coincidência, né? São os mesmos donos daquela Israel da ONU, né? São os mesmos donos da mídia, são os mesmos donos que plantam essa notícia, né? Porque vale tudo hoje para gerar um clima de perseguição ao povo judeu, né? E nós já nos colocamos completamente contra a perseguição a qualquer povo, a qualquer nacionalidade, a qualquer etnia, porque nós somos o povo, né? Nós, os brasileiros, os palestinos, os judeus, os russos, né? Enfim, os africanos, né? Os chineses, os iranianos, né? Enfim, nós somos o povo, os civis. 90% da humanidade é civil. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, se inscreva no canal, dá um like, faz o seu comentário e vamos em frente. Até a próxima.